mais legal de tudo é que ele vem contar uma história para a gente que eu estou muito curiosa. Ele vem contar a história de como Maomé foi a Harvard. Cadê o Marcelo Ferreira? Vem para cá que eu estou curiosa, Marcelo, para saber essa história. Como é que Maomé foi a Harvard? Que curiosa, gente. Boa tarde, gente. Tudo Seja bem? bem-vindo. Arrasa. Bom, vamos lá. Agora vai? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, me apresentar. A vasta maioria de vocês aqui não tem a menor ideia de quem eu seja, e está tudo bem, não tem problema. O meu nome é Marcelo Eduardo. Eu moro numa cidadezinha muito próxima de Boston, chamada Framingham. Para quem é conhece aquela região, é muito perto de Natick, do Natick Mall, ali na Rota 9. E eu moro lá desde sempre. Eu trabalho com tecnologia, uma tecnologia em específico chamada tecnologia EFATA. E essa tecnologia é tão simples de entender que eu não fiz nenhum slide para ela, na verdade. O que a gente faz, basicamente, a gente usa um código matemático. Esse código matemático ele viaja através de uma frequência natural do planeta, uma frequência como essa frequência de rádio, só que a nossa frequência é uma frequência menor, de até 100 Hz. E quando essa frequência com esse código somado atinge um determinado local, que é estipulado por um RFID device, como esse aqui, por exemplo, ele funciona como um alvo ou um ponto de geoprocessamento na área do agronegócio. Ele promove uma nova série de frequências e essa frequência conversa com o elemento químico que a gente pré-estabeleceu. Eu vou tentar exemplificar assim. O NaCl, sal. Vamos imaginar que você trabalha na indústria alimentícia e você queira usar menos sal na indústria alimentícia. A gente trabalha na molécula do sal, aproximando a molécula do sal e aumentando a sensibilidade do sal. Então, essa aproximação vai fazer com que o sal continue sendo um NaCl, mas ele tem uma sensibilidade maior na casa de 25% ou 30%. Então, você vai atingir o mesmo resultado usando 25% ou 30% a menos de sal. E você pode replicar isso, por exemplo, para o açúcar, você pode replicar para a água, trabalhando, por exemplo, no estado da água, deixando a água mais fluida ou mais pesada, dependendo do que você vai fazer com a água. Se você vai fazer... Para a gente não é tão importante a água, né? Mas para quem faz whisky, a água é muito importante. Então, como que essa tecnologia foi parar lá em Harvard? Bom, a história ela é longa, porque começou lá nos idos de 2016, mais ou menos. A tecnologia ela estava muito ela era muito incipiente ainda, e eu pegava a tecnologia embaixo do braço e todas as sextas-feiras ia até um ponto de encontro onde pesquisadores que fazem pós-doc na área de pesquisa faziam encontros para falar sobre a semana, né? E aí eu levava a tecnologia e começava a conversar com essa galera que fazia essas pesquisas. E aí, eles ficavam super animados no início, né? Todo mundo ficava animado com a tecnologia. Poxa, que legal, não sei o quê. Toma uma cerveja aí. Eles iam tomando cerveja e eu não bebo. Então, eles iam bebendo cerveja e eu explicando a tecnologia. E aí aconteceu uma coisa engraçada uma vez com um pesquisador, ele pesquisa levedo. E aí ele falou assim para mim, pô, essa tecnologia é muito legal, vamos fazer um encontro segunda-feira lá em Somerville, na Starbucks. Eu falei, ótimo, vamos lá. Daí, na segunda-feira, eu peguei a tecnologia embaixo do braço, corri lá, e o cara olhou para mim e falou, estou te reconhecendo. Você marcou uma reunião comigo hoje para a gente falar sobre... Falar sobre o quê mesmo? Sobre aquela tecnologia que move molécula e tudo mais.
Ele deu uma risada e falou assim, olha, eu devia estar muito bêbado quando eu marquei esse encontro. E aí eu peguei a tecnologia embaixo do braço de novo e fui para casa super triste. E aí, em um determinado momento, uma amiga nossa desses encontros, ela falou assim, faz o seguinte, vai lá e coloca um post no Facebook, que você vai, de repente, conseguir alguma coisa. Eu coloquei esse post no Facebook, e aí, muito desanimado, recebi uma resposta de uma pesquisadora. E ela fazia pós-doc na área de FGR, né, que é basicamente a redução de multiplicação de células cancerígenas. E ela falou, estou interessada em falar com você. Aí a gente marcou um café na região de Somerville, e eu fui super animado para lá, né? Porque eu falei assim, bom, ela colocou um post no Facebook. Na melhor das hipóteses, ela não está bêbada. Então, já é um progresso. Eu cheguei lá, realmente não estava bêbada, ela estava sóbria, e falou, tenho 15 minutos para falar com você. Essa conversa de 15 minutos virou uma conversa de 2 horas. E é sempre assim com a nossa tecnologia. Ela começa com 15 minutos e a gente vai desenvolvendo e a conversa fica longa. E aí ela falou, olha, eu não acredito muito no que você está me dizendo, porque você mexe muito com leis de física e de química, você distorce muito essas leis, mas eu sou pesquisadora e eu quero saber como é que esse negócio funciona. Então, eu vou conversar com o meu Primary Investigator, que é o cara que gerencia a área de pesquisa na área de neurologia, onde eu trabalho, e eu vou ver se a gente retorna com você para alguma coisa. E aí, muito bem, fui para casa mais animado, né? Ela estava sóbria, a gente chegou a fazer a reunião num local onde era muito próximo da área de pesquisa, que é ali em Charleston, que concentra a área de pesquisa na área de MIT, Harvard, é um local de pesquisa. Então, fiquei super animado por isso também. E aí passaram-se lá, passaram-se 2 semanas e eu acabei recebendo uma resposta dela. Ela falou, olha o seguinte, o Primary Investigator está interessado em falar com vocês. Deu 10 minutos para vocês conversarem. Muito bem. Eu falei, 10 minutos está bom, porque provavelmente ele também vai estar sóbrio, vai ser sensacional. A gente foi para lá e a gente sentou com esse cara, o nome dele é Barcos Thanos, e a nossa reunião de 15 minutos, de novo, durou 2 horas e pouco. Ele falou, eu não acredito muito no que você está dizendo, o formato que você apresenta essa tecnologia é muito disruptivo, mas eu sou cientista e eu sou muito curioso, eu quero testar. E ele testou a tecnologia e depois de 2 semanas ele mandou um e-mail para a gente dizendo o seguinte, olha, eu testei a tecnologia e não recebi nenhuma resposta da sua tecnologia, não. Eu fiquei pensando, esse cara é tão ocupado que ele não teria mandado uma resposta para a gente se nada tivesse acontecido. Eu falei o seguinte, faz o seguinte então, Dr. Thanos, tenta um pouco mais. E aí ele passaram mais 2 semanas e ele mandou uma resposta para mim dizendo o seguinte, olha, eu preciso que vocês venham urgentemente aqui no laboratório, porque a gente precisa ter uma conversa. E a gente foi no laboratório, uma conversa de mais 2 horas, e a gente saiu de lá com um projeto de 3 anos de estudo que começa daqui a 2 meses. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é, para chegar a Harvard, seja como Maomé, tenha muita fé naquilo que você faz, porque se você tiver fé no seu trabalho, o meu pai disse que nada supera o trabalho. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, perguntas, comentários? Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, meu querido. Eu sou obrigado a perguntar, cara, que cases que você tem dessa sua tecnologia, eu diria até solução. Né? Bom, a gente tem inúmeros cases assim, né? A nossa tecnologia ela é muito ampla. Ela trabalha nas mais diversas áreas, né? Biotecnologia, agronegócio. A área onde a gente mais tem atuado nesse momento é na área do agronegócio.
Esse projeto de Harvard, obviamente, é um projeto importante para a gente, mas o agronegócio é onde a gente tem recebido as melhores respostas da tecnologia, porque ela é uma tecnologia muito limpa, né? A única coisa que você precisa, eventualmente, para aumentar a produtividade no agronegócio, em uma fazenda, é estipular 4 pontos de geoprocessamento. A gente vai pegar esses pontos e vai fazer daqueles pontos um alvo. A gente vai criar um código matemático. Esse código matemático vai viajar através de uma frequência natural. Essa frequência natural vai encontrar aquele alvo da área da fazenda e vai trabalhar, por exemplo, nos elementos químicos da terra que estão ali. Vai trabalhar no fósforo, vai trabalhar no nitrogênio, vai trabalhar no oxigênio. E uma vez que você faça isso, ela vai aumentar a biodisponibilidade desses elementos, a planta vai se alimentar melhor e você vai conseguir produtividades superiores. A gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a gente fez um projeto com Israel em 2021, 2022. Depois de 190 dias de tratamento da nossa tecnologia, nós conseguimos um aumento de produção na casa de 6 toneladas por hectare. Então, eu tenho alguns números aqui, como soja, por exemplo, a gente aumenta a produtividade na casa de 15, 16 sacas de soja. A gente já conseguiu números estratosféricos, por exemplo, com feijão. A gente conseguiu dobrar a produção de feijão. Então, o agronegócio é onde a gente está atuando de maneira mais forte nesse momento. Perguntas? Qual a conexão dessa tecnologia com a economia digital? Legal. Essa é uma pergunta bacana, porque é mais ou menos a história de Maomé. Assim, essa tecnologia ela foi desenvolvida, a gente tem um grupo de pesquisadores. E a minha relação com a economia digital ela é muito forte, desde os idos lá de 2009. E eu sempre tentava convencer o meu grupo de trabalho, né, de que a nossa tecnologia tem muito a ver com a economia digital. Então, foi um trabalho mais ou menos parecido com Harvard, de convencer os meus próprios pares a incorporar a economia digital nessa tecnologia que a gente usa. Então, a minha vertical é de economia digital dentro da tecnologia, e a gente tem um projeto de criar um token para ser utilizado na área do agronegócio e aumentar, por exemplo, a capacidade de captação de recursos de investimento na área do agronegócio. Essa é um pouco da relação da economia digital com essa economia analógica ou economia tradicional. Tens alguma coisa desenvolvida na área de indústria? Sim. Bom, molécula está em todo lugar, né? Se você for falar com um cara que fabrica geladeira, ele vai falar, pô, tem molécula ali na geladeira, a gente pode atuar lá também. Então, há uma série de indústrias onde a gente já atua, né? Eu vou citar, por exemplo, na área de alimentação. A gente está com um trabalho, a gente fez um trabalho com a Universidade de Fortaleza para conseguir aumentar a capacidade de você produzir mais powders ou mais leite em pó do processo de leofitização. Então, você consegue, você não fabrica mais moléculas de leite, né? Você extrai mais moléculas do leite em pó em razão do processo de desidratação. A tecnologia aplicada ao processo de desidratação faz que você aumente a sua capacidade de produção de leite em pó, por exemplo, a gente trabalhou com água de coco também, né? Água de coco em powder. Então, você aumenta a sua capacidade de produzir mais água de coco, porque você melhora o processo de desidratação. Deixa eu te colocar uma situação e ver se aplica essa metodologia. Ok. Principalmente indústria de mineração. Ok. A gente tem um filtro prensa, onde passa o líquido e rejeito, e aí ele filtra nos tecidos. Tá. A gente precisa ter uma eficiência maior nessa filtragem, para que a gente tenha o tempo de substituição do ideal dos tecidos. Tens alguma coisa que possa ser desenvolvida nesse ramo? Olha, o que eu posso me aproximar mais do exemplo que você me deu agora, a gente está trabalhando com o pessoal da Petrobras para resolver um problema mais ou menos parecido com esse, porque quando você está fazendo, por exemplo, a extração de petróleo,
o processo de extração ele vai criando uma borra na saída do petróleo, efetivamente. E essa borra é uma borra química, né? E, por exemplo, a obstrução dessa área causa um prejuízo diário na Petrobras na ordem de $1 milhão, se você tiver que interromper a produção. Então, a gente está trabalhando com eles agora para desenvolver uma solução para diminuir a capacidade de que aquela borra se forme naquela região e possa impedir ou obstruir essa saída, na verdade. Então, é algo que a gente pode, com certeza, estudar e desenvolver uma possibilidade como essa, sim, sem sombra de dúvidas. Pergunta ousada. Quanto de financiamento vocês já conseguiram ao longo desse processo até hoje? Legal. Financiamento é sempre bom falar sobre isso. Como a nossa tecnologia ela é muito, muito disruptiva, então, conseguir financiamento já não é muito fácil, né? E conseguir financiamento por uma tecnologia como essa ainda, que ninguém consegue nem explicar de maneira muito simples, é bem complicado. Eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira vez que a gente levou a tecnologia para os Estados Unidos, a gente sentou com um cara da General Electric. O cara é formado em Naples, na Academia Naval Americana, no MIT. Ele olhou a tecnologia, ele viu alguns resultados da tecnologia no início e falou assim para a gente, olha, eu estou vendo o que vocês estão executando, eu estou vendo os resultados, mas, para mim, isso que vocês estão fazendo é ilusionismo, porque vocês estão quebrando algumas leis de física, quebrando algumas leis de química. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, se vocês conseguirem, de uma forma minimamente, explicar isso para um entendimento científico, vocês provavelmente serão aí detentores de 2 prêmios Nobel, um de física e um de química. Então, para uma pessoa com esse nível de entendimento, dar esse feedback para a gente é uma coisa muito legal. Mas daí, convencer um cara como esse a escrever um cheque para a gente é muito difícil. Então, a gente está bootstrapping por muito tempo. E esse projeto de Harvard agora, que a gente conseguiu, vai começar daqui a uns 2 meses, a gente demorou 2 anos e meio para raise the money para que o projeto ele fosse efetivado. Até porque a soma é uma soma significativa, na ordem de $3 milhões, então não foi um processo muito simples, mas captar dinheiro para a nossa tecnologia é bem complexo e o que a gente faz é gastar o próprio dinheiro. A gente está bootstrapping o tempo todo. Em termos de mercado, onde vocês querem chegar com essa tecnologia? É difícil de mensurar, né? Porque, basicamente, molécula está em todo lugar. Então, a gente até teve um problema no início, porque a gente era abordado nas mais diferentes áreas. Assim. A gente já trabalhou, por exemplo, com a indústria de perfumes, né? A gente já trabalhou com a indústria alimentícia, a gente já trabalhou com todas as áreas. Mas a gente resolveu se concentrar um pouco mais em determinado momento, porque senão a gente não ia chegar em lugar nenhum, então a gente se concentrou no agronegócio. A gente está bastante concentrado no agronegócio nesse momento, em economia digital e na área de biotecnologia, porque esse projeto de Harvard vai ser um projeto impactante para a gente e vai dar bastante visibilidade ao fim dele. Então, as áreas de aplicação são as mais distintas, então a gente está tentando focar em algumas determinadas áreas para progredir com essas áreas e, em algum momento, abrir outras oportunidades e outras frentes, porque, como disse anteriormente, sendo redundante, molécula tem em todo lugar. É isso. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade.